Cuidado, você pode estar chamando de liberdade o que pode estar destruindo completamente a sua alma, sabotando o seu crescimento, tanto com Deus quanto o seu progresso em toda outra área da sua vida. Você já percebeu que quanto mais as pessoas elas falam sobre a liberdade, mais elas parecem que estão vazias por dentro? Nunca se falou tanto em liberdade, em autenticidade, em empoderamento, em seguir o seu próprio coração, mas nunca vimos tanta angústia, tanta confusão, tanta alma adoecida como vemos hoje. Seja bem-vindo à nossa série A Verdade que Cura a Alma, baseado na carta de Paulo aos Romanos. Esse é o nosso terceiro episódio. E o nosso objetivo é muito simples, é te ajudar a enxergar a sua história, a sua vida, curar seus traumas, suas feridas, suas crises internas à luz de única verdade que verdadeiramente tem poder para restaurar de forma real e definitiva a nossa vida, a palavra de Deus. Hoje eu preciso falar com você de algo que pode ser confrontador, mas é profundamente libertador. Tem uma liberdade pregando por aí que não tem nada a ver com liberdade. Tem nome bonito, autenticidade, seguir o próprio coração, empoderamento, mas no final é uma prisão disfarçada de liberdade. A base para a nossa conversa é a carta de Paulo aos Romanos e hoje nós vamos ler capítulo 1, versículo 24 ao versículo 28. Eu quero ler com você apenas 2 versículos deste capítulo, mas eu gostaria que você fizesse um esforço e se comprometesse em ler esse texto, porque eu acredito que depois da nossa conversa, isso vai trazer uma luz para você enxergar a realidade por detrás desse sistema e desse mundo e por que realmente nós sofremos tanto, até mesmo depois de ter crido em Jesus, certo? Versículo 24 ele diz: por isso, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desorarem seus corpos entre si. 28 ele diz: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Em outra palavra, Paulo diz que Deus os entregou aos desejos do seu próprio coração. Ou seja, Deus entregou o homem por si próprio. No Antigo Testamento, quando o homem pecava, cometia qualquer mal, o juízo de Deus, o julgamento de Deus era iminente naquele momento. Às vezes, o raio que saía do céu e fulminava aquela pessoa, às vezes a terra abria e engolia aquela pessoa, às vezes aquela pessoa era apedrejada, era expulso da comunidade do povo de Israel. Paulo traz uma visão muito profunda, poderosa, mas também assustadora. Ele nos faz enxergar algo para nos ajudar a interpretar o nosso tempo e nos ajudar exatamente a sermos livres de muitas doenças e de muitos enganos. Paulo está dizendo que hoje o juízo de Deus não é desta forma como acontecia no passado. Hoje o juízo de Deus é dar permissão para o homem. Em vez de Deus punir o homem de forma física, Deus dá permissão para o homem. Isso que ele quer dizer, entregar a si próprio. Deus entregou aos desejos do seu próprio coração. Ou seja, hoje o juízo de Deus não se manifesta com fogo. O juízo de Deus, ele manifesta com o silêncio de Deus. Deus não confrontar mais o seu coração. É como Deus diz assim: você quer seguir sozinho? Vai. Você quer seguir o seu coração? Faz o seu coração. E para muitos, isso é liberdade. É como um carro que está descendo a ladeira abaixo sem freio. No começo parece até empolgante, mas o final é destruição. Alguém disse para mim, Sanu, não, às vezes a pessoa diz que não,
envolver um cristão, casar com uma mulher que não é cristão, não é certo. Mas eu conheço um pastor que casou com uma mulher que não era crente, ele tem um ministério abençoado, a mulher converteu e está tudo bem. Aparentemente nada está acontecendo. Deus entrega o homem para viver de acordo com a vaidade e o desejo do seu coração. Deus dá permissão, não significa que Deus aprova o mal. Tem muitos homens casados com homem e são felizes, estão construindo uma família feliz. Opa, o que está acontecendo? Deus deu permissão, mas Deus não aprova. Deus, ele diz, você quer viver de acordo com o seu desejo? Viva, e está tudo bem, ele não confronta mais. Presta bastante de atenção. Presta bastante de atenção. O pecado se disfarça hoje de autenticidade, de empoderamento, de felicidade. O mundo diz, siga o seu coração, viva a sua verdade, faz o que te faz feliz. A pergunta que você e eu precisamos fazer diante disso é: será que o nosso coração sabe o que é melhor para nós? A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e é desesperadamente corrupto. Há uma coisa que acontece logo depois da queda do homem. Quando Adão é expulso do jardim do Éden, o ser humano acaba desenvolvendo um instinto de preservação da nossa espécie. O nosso cérebro retilíneo primitivo, logo que Adão e Eva é expulso do jardim, a primeira ação, a primeira reação é defensiva. A nossa mente, ela aprendeu a nos proteger com mentiras bonitas. É isso que acontece. Deixa-me te dar um exemplo para ficar muito claro. Quantas vezes você tem ou teve dificuldade de tomar medicamentos? Quantas pessoas você sabe que morreram e debaixo do travesseiro tinha lá medicamentos? Eu já vi muito disso acontecer e certamente você já teve essa experiência. Por que nós temos dificuldade de tomar remédio sabendo que vai curar o nosso corpo? Porque nós sabemos, a nossa mente, ela sabe que esse remédio, ele gera desconforto. Às vezes é amargo, às vezes dá alguma tontura, às vezes o sabor é enjoativo, e isso gera um desconforto, isso tira prazer, doçura da vida. E o nosso cérebro retilíneo, ele aprendeu a nos proteger com mentiras bonitas. Então, a primeira reação dele é nos levar a não tomar aquele remédio somente por causa daquele sabor amargo, somente por causa daquele gosto enjoativo, mesmo sabendo que aquele remédio vai nos fazer bem, mas nós preferimos deixar de fazer bem para fazer o mal, porque a gente quer o prazer momentâneo. E Paulo explica exatamente isso aqui. Ele vai dizer que a nossa mente vai se adaptando, criando essas mentiras bonitas, trocando a verdade pela mentira. O que Deus diz, a gente substitui pela mentira criada por homem. Ele vai invertendo aquilo que é natural por aquilo que é distorcido. E ele vai chamar isso de autenticidade. Observa, um dos exemplos no Antigo Testamento para explicar o pecado, que é para mim tão literal e tão profundo, é de uma doença chamada lepra. A lepra na Bíblia, ela simboliza, ela é uma forma que Deus traz para nos ajudar a compreender o poder do pecado. E como a lepra ataca para destruir o nosso corpo? O vírus da lepra, a primeira coisa que ele faz, ele destrói os sentidos do nosso organismo. Ele ataca a defesa do organismo. Ele destrói os glóbulos brancos. E o nosso organismo perde sensibilidade. Ela passa a não sentir mais dor. E ela perde toda a defesa. Aí o vírus fica agindo dentro do nosso organismo, destruindo o nosso organismo por dentro. E o leproso, ele só percebe que ele está doente depois que ele percebe que parte do seu corpo está podre, deteriorado,
parte do seu corpo, seu membro, cai para o chão, mas ele não sente dor. Ele se vê, mas ele não consegue sentir dor. Preste atenção. A dor vai embora não porque você curou, no caso da lepra, mas porque você perdeu os sentidos. É o que capítulo 1, versículo 28 faz. Deus faz com que o ser humano agora, ele vai ter uma mente pervertida para ter prazer de não ter mais vergonha naquilo que ele deveria vergonhar. Em outras palavras, é isso. Ou seja, o que Paulo está dizendo, uma da ação do pecado na nossa vida é cauterizar os nossos sentidos, cauterizar a nossa alma. O pecado, ele não somente machuca, o pecado tem um efeito anestésico no nosso aspecto moral, ético, espiritual e tudo que vem de acordo com a vontade de Deus. A gente não consegue mais sentir que nós estamos fazendo algo que é contraditório à vontade de Deus. Então Paulo está dizendo que a alma, ela para de gritar e ela começa a aceitar a mentira como verdade. Ela começa a aceitar o distorcido como natural. Ela começa a ter veneno como autenticidade. Eu quero trazer um exemplo aqui para nós entendermos. É como se você estivesse numa festa, numa casa, muito feliz, dançando e cantando, se alegrando, mas no outro piso está com um incêndio e o teto está desabando. Você não vê o perigo, mas o perigo ele é real. A ideia trazida aqui pelo Paulo é que o pecado ele vai pintando as nossas paredes, mas ele vai danificando, ele vai destruindo o nosso alicerce. Sabe, o pior tipo de dor é aquela dor que você não sente mais. Porque quando você perde sentido, você não tem como corrigir o erro. Você não consegue administrar nada que você desconhece. Você só pode gerir aquilo que você tem noção que é perigo. Enquanto você abraça o mal como bem, você vai vivendo em queda livre. A quarta coisa que Paulo apresenta para nós que é muito importante é realmente a progressão, como isso acontece na nossa vida. Ele fala que a raiz de tudo isso é rejeitar a verdade. Tudo começa quando a verdade de Deus foi rejeitada. Observa, não é por ignorância, mas é por resistência. Ou você sabe o que Deus ensina, você sabe o que a palavra diz, mas você prefere viver a sua opinião, você prefere viver a ideologia da sua denominação, você prefere viver a sua verdade e não a verdade de Deus. Porque tem muita gente que já conheceu a verdade, mas só porque um dia ele feriu, então agora ele se protege da própria verdade. Eu quero trazer aqui 2 exemplos antes de nós finalizarmos essa nossa conversa. Existem mulheres que dizem que preferem viver sozinha, certo? Mas o que ela sente não é paz, não é liberdade. Essa frase, ela revela medo. Medo de se entregar, medo de confiar, medo de sofrer, porque um dia ela já esteve num relacionamento em que ela sofreu, em que ela foi traída, em que ela se sentiu abusada. E medo de viver uma nova relação faz com que ela hoje use essa frase para dizer que ela é uma mulher empoderada, que ela é uma mulher livre. Mas, na verdade, ela diz isso para dizer que está bem, mas, no fundo, ela está presa no seu próprio trauma, na sua própria dor, ferida sem se perceber. Essa mentira se disfarça de verdade e está destruindo muitas vidas. Uma segunda coisa que eu vejo que tem acontecido muito é a pessoa que diz: eu não nasci para grandes coisas, a minha vida está muito bem assim. Mas um dia ela sonhou, um dia ela teve sonho, ela tentou, ela feriu, agora frustrado, decepcionado, ela esconde atrás dessa falsa paz. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que ela está anestesiada. Ela está vivendo em base de traumas e de ferida. A alma, sem verdade, ela vive em base de impulso. Ela justifica com frases prontas, mas no fim ela continua
vazia. A quinta coisa que eu quero trazer para você neste vídeo é falar da liberdade que liberta de verdade. Eu quero te dizer que Deus nunca tensionou controlar a nossa vida. A única coisa que Deus sempre desejou é te curar, é nos curar. Porque Deus não nos criou para sobreviver fingindo que é livre, mas Ele nos criou para nós vivermos livres de verdade. E Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nos criou com o propósito de nós sermos quem Ele desejou que nós fôssemos. E a liberdade para Deus é você ser a pessoa que Ele sempre desenhou e desejou para você ser lá no coração dele. Então Deus quer que você comece a viver sendo quem você nasceu para ser. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é ser quem você foi criado para ser. Eu quero que você pense um pouco comigo. E assim terminamos essa conversa. Em que área da sua vida você tem chamado prisão de liberdade? Talvez seja no relacionamento, talvez seja nos seus desejos, talvez seja nos seus vícios ou na independência disfarçada de maturidade. Que tal você simplesmente se entregar, dizer: Deus, eu não quero que o Senhor me entregue a mim mesmo. Eu quero que o Senhor me confronte, eu quero que o Senhor me corrige, porque eu quero ser curado. Eu não quero a liberdade que me destrói, eu quero a liberdade que me leva a ser quem o Senhor me criou para ser. Se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe com alguém que você conheça e que você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal e eu te espero no nosso próximo episódio. Deus te abençoe. Não esqueça, viver com sentido, viver com propósito e viver pleno não é luxo, não é aparecer, mas é um ato de obediência. Você pode até se perder nesta vida por causa de dor, por causa de tantas lutas que você enfrentou, mas nunca você se perdeu de Deus e daquilo que Ele sempre sonhou por você. E é por isso que esse canal existe, e é por isso que nós estamos trabalhando nessa série para te trazer de volta a si e a Deus.